E aí, tudo bem? Eu sou a Diane trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é mais uma reflexão, dessa vez sobre radicalidade, radicalismo, pessoas radicais. É interessante falar disso. Em primeiro lugar, a gente está aqui, todo mundo aqui, planeta Terra, para evoluir. Esse é o lance principal da coisa toda, evolução. Em qualquer corrente que vocês forem procurar, vocês vão encontrar a mesma coisa, evolução. Porque é um princípio básico, né? Uma coisa básica. Tudo evolui, tá? Desde tecnologia até o meio ambiente, ser humano, animal, lei, tudo evolui. E isso aí é muito visível para a gente, especialmente toda essa parte de tecnologia. A gente vê o quanto a tecnologia tem mudado, ela tem evoluído. E a gente tem aí algo muito notório que está sendo criado atualmente, que é o metaverso, o tal do metaverso. Que é uma coisa que é bastante tecnológica, então implica, né, uma grande evolução na tecnologia. Essa questão de evolução pela qual a gente passa, né, o nosso processo evolutivo, geralmente é o responsável por algumas situações que a gente tem que enfrentar, que a gente encontra ao longo do caminho. E geralmente acontece o quê? Que é muito mais perceptível a nossa evolução, a gente percebe a nossa mudança, justamente quando a gente olha para trás, para uma situação que para nós foi complicada, foi uma coisa que a gente não queria viver, mas a gente acabou vivendo, e a gente consegue, olhando para essa situação, muito mais fácil perceber uma mudança, geralmente positiva. Se a gente é bem sucedido nesse negócio, a gente tem uma mudança positiva. E é muito mais fácil você perceber isso nesse tipo de situação do que no dia a dia, nas coisas que você está acostumado a fazer, porque a gente está muito no automático, então a gente acaba às vezes não percebendo nada. Essa mudança evolutiva, ela traz com ela uma inconstância das coisas, uma inconstância daquilo que a gente considera como verdade. Porque a verdade mesmo, ela é imutável. Mas a gente não consegue ver a verdade toda como ela é. A gente consegue ver pedaços dessa verdade. Por exemplo, hoje eu acredito que tal coisa seja verdade. Para mim, ela funciona como verdade. Mas para o Joãozinho lá, não funciona como verdade. Então, é uma verdade que muda, né? Muda de acordo com a percepção. Então, são pedaços de verdade. Tendo em vista que nós somos seres que estão em constante mudança, né? Mudança de pensamento, mudança de atitude, esse tipo de coisa. Quando a gente assume uma posição muito radical, a gente está meio que atrapalhando o nosso processo de evolução. Porque o que é o ser radical? Eu estou usando o sentido figurado da palavra radical, certo? Que é quando você é apegado a alguma coisa, tá? Você é apegado a alguma ideia, a algum comportamento, e você se recusa a deixar aquilo passar. Você mantém, você se agarra naquilo. Isso te atrasa algumas vezes no seu processo de evolução. E também pode contribuir para atrasar o processo de evolução de outras pessoas que estão ao seu redor. Mas ok. Inclusive eu estava assistindo uma live no canal da Mônica de Medeiros, da doutora Mônica de Medeiros, que eu tenho acompanhado, tenho feito maratona de live no canal dela, porque é bem legal, dá para aprender bastante coisa. E eu vi justamente o Veludo falando sobre isso. E eu vou citar algo que ele falou, que é simples, mas é certo. Que é o seguinte: sempre que se radicaliza, se impede o progresso. Isso é simples e é verdade. Então eu fiz uma historinha aqui, como eu tenho feito, né? Esses 2 últimos vídeos que eu postei no canal, eu fiz nessa vibe de falar com uma historinha. Então vamos lá. No primeiro quadrinho, nós temos uma representação do que seria um navegador de antigamente, tá? Lá da época do Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, essa gente aí que era responsável por descobrir as terras, tá? Só que ele era português. Pelo meu diálogo aqui que eu escrevi, eu fiz ele meio português, meio esquisito, né? Mas vamos lá. Então o que ele está dizendo? Ora pois, opa, e eu descobri que a nossa terra é redonda, é um pontinho no universo. Eu estou fazendo o sotaque porque fica mais legal, beleza? Então aqui ele está propondo uma ideia, né? Que ele
Ele fez essa descoberta de alguma maneira de que a Terra é redonda, numa época onde talvez as pessoas não acreditassem que a Terra é redonda. E daí aqui no desenho eu coloquei o que, ó, planeta Terra, redondinho e outras paradas em volta, né? Poderia ser o Sol, poderia ser a Lua e outras paradas. E aí a gente já tem aquela ideia de que expande, né? É a Terra e tem mais. Então, expande. O amigo dele aqui, por outro lado, ele diz, não, eu sei que a Terra é plana e é o centro do universo. Ele já é mais limitado, ele tá ainda com a ideia que talvez fosse presente na época dele, tá? Então o nosso amigo aqui português tenta justificar. Mas ele é português e italiano, tá? Porque tem coisa dos dois negócios aí, tem sotaque das duas línguas. Mas meu amigo, você já viu os navios no horizonte? É porque a Terra é redonda que vemos primeiro seus mastros e depois o resto. Veja, sua teoria da Terra plana já não serve. Daí que eu mostro o que seria para ilustrar, né, os navios no horizonte. Tanana. Nós teríamos neste quadrinho uma prova de que a Terra seria redonda, nesse contexto, tá? Então, isso daqui já deveria ser suficiente para a pessoa mudar de ideia, né? Para a pessoa pelo menos considerar, pô, mas será? Será que é mesmo? Vamos ver. Só que esse nosso amigo aqui, ele é teimoso, ele é radical, ou seja, ele está apegado na ideia que ele já tem. E ele insiste, não, eu sei que a Terra é plana e é o centro do universo. O Sol é que se move, opa. Nesse caso aqui, o nosso amigo português, meio que frustrado, desistiu de tentar explicar. É porque você realmente não tem como argumentar com alguém que é radical, porque é muito difícil a pessoa sair do paradigma que ela tá. Isso acontece em várias situações. Quando que eu estou sendo radical? Ah, nós temos tecnologia, uma tecnologia que ajuda e tal, mas eu não quero usar. Eu acho que tecnologia é coisa do capiroto, então eu não quero usar. Aí eu estou sendo radical, né? Eu não estou me permitindo mudar. Eu não estou me permitindo evoluir junto com o ambiente onde eu estou. E isso às vezes atrasa a minha própria evolução. Quando eu sou muito apegada a uma ideia que já não serve mais, eu fico parada. Eu estagno. Então foi por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para o canal, porque é interessante que a gente veja, através do nosso autoconhecimento, buscando realmente saber por que a gente age de tal maneira e tal. É interessante que a gente busque para ver se não tem essas crenças que já não servem mais, para ver se a gente é radical em alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho outro canal onde eu jogo joguinhos, ok. Joguinhos às vezes tem competição, né? Tem a competição, onde o jogador vai e mata o bonequinho do outro jogador. Por exemplo, meu ponto de vista, eu sou radical. Por quê? Porque eu sou extremamente contra a uma coisa que o jogo proporciona, sabe? Seria uma visão radical se eu não aceitasse que aquilo é possível para as outras pessoas e tal, que faz parte. Eu seria bastante radical, mas eu consigo entender que apesar de eu não gostar, tem gente que gosta. Então acho que isso não me faz ser tão radical. Mas entende o que eu quero falar? Entende esse conceito de radical? Será que você é apegado 100% assim numa ideia tua, que você não aceita a ideia dos outros? É isso que tem que ser visto, tá? Geralmente quando a gente está ali naquela ideia forte, naquele negócio que a gente não muda, a gente não vê o que está ao redor e a gente não consegue nem abrir a mente para a possibilidade de que possa ser assim, aí a gente está se limitando. E nesse caso seria interessante se a gente se trabalhasse para poder melhorar, para poder mudar e progredir, logicamente, evoluir. Afinal, esse é o propósito da nossa jornada aqui no planeta Terra, evolução, ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e até o próximo vídeo. Valeu!